Olá, sejam muito bem-vindos ao Gregário Cycling dessa semana, mais uma vez aqui ocupando esse belíssimo espaço do estúdio da Z2, nossos parceiros, para um programa especial que a gente espera conversar amenidades por aqui, depois de alguns programas mais tensos, de conhecimento, de grande debate. Hoje vai ser uma conversa muito bem acompanhada aqui pelo Álvaro Pacheco e pela Valéria Camila, nossa grande parceira, esteve com a gente no Letap 2 anos atrás, né, Valéria? Em 2022, né? 2022 e desde então faz parte do nosso grupo aqui, gregário, e sugestão sua, inclusive, essa pauta, onde a gente vai falar sobre as perguntas que todo mundo tem vontade de saber, nem sempre tem a coragem de perguntar, né? Muito Isso. bem-vinda. É um guia para iniciantes de ciclismo. Olha, eu diria que tem para vários níveis, porque tem um monte de gente que não sabe, fica com pergunta com vergonha de perguntar e aí continua não sabendo. É. Então, Eu também acho pra isso. todo mundo. Eu acho que nunca é tarde para aprender certas coisas. Assim. Eu tava até pensando nas perguntas que foram enviadas, né? A gente abriu a caixinha de perguntas para ouvir, tanto sua rede de conhecidos na Gregário também te fez. E eu lembrei que eu tava na último etapa pedalando com a bicicleta de câmbio de uma coroa só. E na hora que foi a primeira vez que eu ia usar, câmbio eletrônico e tal, na hora que eu subi na bike, assim, eu tava meio assim, procurando as marchas, assim. Aí uma outra pessoa que também tava com a bike, ouviu de alguém mais experiente, e falou assim, não, nessa bicicleta, o câmbio esquerdo sobe e o câmbio direito desce. Então você não faz as duas coisas no mesmo manete. Eu olhei assim e falei, tô aprendendo uma coisa nova aqui que eu não sabia. Acho que essa é uma questão sempre muito comum, é parte das perguntas que estão aqui também, responder isso. E, claro, um pouquinho de corneta, porque nunca faz mal, né? Lembra até da outra, a mais corneta de todas as cornetas das perguntas iniciantes, Valéria. Peter Sagan pode ganhar um Tour de France? Essa pergunta, todo mundo respondeu ela em algum momento, ou fez, inclusive. Agora, aposentado, não existe mais essa pergunta. Ué, tem do Van der Poel, né? Agora o Van der Poel pode ganhar um Tour de France. O Wout van Aert pode ganhar o Tour de France. Então hoje a gente vai brincar aqui um pouco sobre isso. Tem perguntas de bicicleta, né? De acessórios, de coisas praticantes. Tem perguntas voltadas também para esse cenário competitivo, dúvidas de quem assiste o ciclismo e também para quem pedala, para quem treina, perguntas sobre vestuário, comportamento. Isso. Então a gente tem aí uma série de perguntas bacanas para a gente abordar. Nem todas elas foi a gente mesmo que respondeu, né? Algumas a gente consultou alguns especialistas, até para dividir a opinião, e quase todas, ou em algum momento, elas foram tocadas direto ou indiretamente aqui nos podcasts da Gregário. Então, fiquem ligados também nos links na descrição desse podcast, se você está assistindo a gente no YouTube, ou também pode procurar na página da Gregário, no site da Gregário, que você vai encontrar boa parte dessas respostas por lá também, porque é um pouco do nosso trabalho aqui na Gregário, né? Contar histórias e esclarecer algumas dúvidas, porque ninguém nasce sabendo, né, Valéria? Isso mesmo. E, Leandro, vamos agradecer aqui os especialistas que nos apoiaram. Vamos lá. O Fernando Simeone da Session, falando sobre corrente, que é um assunto que ele tem autoridade com os produtos lubrificantes da Session, inclusive o de grafeno e a cera. Renato Estrela, querido nosso amigo pessoal, com 30, 40 anos quase de experiência na mecânica, e o Walter Tucci, falando sobre treinamento. Isso. Então foram as 3 pessoas que nos ajudaram aqui nas respostas, e um pouco da tua experiência falando sobre regras, que eu acho que a gente vai estar aqui nesse caldo. Um obrigado também para o Renan Couto, que eu mandei para ele. Falei assim, Renan, você também deve receber muita pergunta de iniciante. Como é que você lida com isso? Como é que você responde todas elas? Quais são as mais frequentes? Ele mandou uma muito boa, que é por que esse cara ganhou 5 etapas e ele não está liderando o Tour de France? Que é muito boa, porque o Tour é disputado de formatos diferentes, né? E segundo, se o Sepp Kuss pode ganhar uma grande volta, pode ganhar o Tour de France. Essa é uma pergunta que a gente vai ainda discutir bastante, né, Álvaro? Porque essa não tem resposta. Essa é a história vai ter que dizer o que acontece em 24 e 25. Pois é. Valéria, você já pedala há quanto tempo? Eu comecei a pedalar em 2018. Acordei um dia e falei, vou comprar uma bicicleta. Ah, você contou essa história pra gente lá em Campos, né? Isso mesmo. E eu imagino que desse momento surgiram várias dúvidas. Quando você escutou aí e recebeu todas as perguntas, assim, boa parte delas também já passou pela sua cabeça, assim, né? De tentar entender como as coisas funcionam, né? Já sim, muitas dúvidas. Porque quando eu comprei a minha bike, o único
regra que eu tinha é, nossa, dá pra tirar o pneu da frente, então cabe no meu carro. Foi por isso que eu comprei a minha Speed. E aí que começou a vir dúvidas sobre o vestuário, que eu não pedalo de roupa íntima, esse tipo de dúvida. E aí foi surgindo... Essa é boa também. Foi surgindo conforme eu fui pedalando. Aliás, essa da roda da frente é ótima, porque tem muita gente que não sabe tirar a roda da frente, fica com vergonha de falar, e bota a bicicleta com o banco todo abaixado. Você não achei mais prático, mas você vai ver com a pessoa, ela não sabe, ainda mais agora com freio a disco, que é mais manhoso, né? Como é que tira? A de trás é mais complicada, mas a da frente não tanto. Mas eu já vi muita gente que, quando eu fui perguntar, assim, não é porque eu não sei tirar a roda. Mas é isso, é pergunta. Trocar pneu, tudo isso é tenso, né? E por que se faz certas coisas, né? Eu lembro na mesma situação, a gente foi pegar uma mountain bike na oficina, tinha acabado de sair da revisão, um conhecido foi me ajudar, eu tirei a roda, ele levantou a bike naquele movimento involuntário de apertar os freios, apertou o freio da frente, colou a sapata logo ali na saída da loja. Não é uma coisa que se deve fazer, né? Porque perde ali o funcionamento. E ele foi na inocência, ele foi no hábito de quem não tem a constância de tirar a roda. Então essa é uma cena também... Os bons causos, eles permeiam as perguntas mais bobas. As que parecem menos relevantes são as que têm as melhores histórias, Valério. Acho que isso é uma coisa muito comum. Inclusive, respondendo a sua pergunta, esse seu comentário, que é importante registrar aqui também, que não se pedala com roupa íntima. Se você está usando um bretelle, se você está usando um short de ciclismo, você tira a cueca, você tira a calcinha, porque é mais confortável e também porque... Não vai dar assadura. O elástico da roupa íntima, ele vai te assar. E a roupa é pensada para ser usada sem uma roupa íntima. Exatamente. Eu acho que essa é uma primeira pergunta que a gente já responde, porque ela é muito comum. E muita gente tem essa dificuldade de responder. A gente preservou aqui as pessoas que fizeram as perguntas, até pelo anonimato de poder perguntar o que quiser, né? Agora, vamos começar por uma delas? Lê aí a primeira pra gente trabalhar já com base nas curiosidades dos nossos parceiros. Vou começar pela engraçada. Vamos lá. Por que não tira o adesivo MIPS dos capacetes? Essa é muito boa, Álvaro, porque a tecnologia MIPS é uma tecnologia nova, né? Você pode até falar um pouco mais sobre ela, um diferencial dos capacetes mais elaborados, e as pessoas... talvez nem saibam que aquilo ali sai, assim, né? Porque inclusive o profissional. Às vezes você repara profissional... porque eu acho que você recebe o capacete e ele tem um adesivo que é a marca, às vezes o nome do ciclista, e tem aquele negocinho ali que... Fica pra sempre. Ficou ornando. Que ficou, assim, deu preguiça, de repente é bonitinho, tem cara de novo... Não tem explicação, a gente consultou algumas pessoas. Eu já reparei que profissional também usa. E não tira. Quer dizer, o profissional talvez para divulgar. Para divulgar. Por ser uma coisa nova, talvez. Acho que essa... Uhum. E só para lembrar, né, para quem... no Nerd, o MIPS é uma tecnologia que você tem uma coisa dentro do capacete, de que ela, num caso de impacto, o que está perto da sua cabeça vai rodar um pouco em relação à casca do lado de fora. E isso foi provado que diminui o traumatismo craniano. Então, é um recurso de segurança importante. Outras marcas têm outra solução. Por exemplo, a Trek tem uma colmeia que usa e que ela dá esse amortecimento. Mas a ideia é que você tenha dois capacetes, meio que um dentro do outro, para diminuir. Isso chama-se MIPS, que é uma abreviatura lá da sigla técnica, e que todo mundo deixa aquele adesivo ali, Fica ou por lá. preguiça ou por estilo. Como muitas vezes deixa também o numeral que usou em prova, porque às vezes a cola fica e também é muito difícil de tirar, e é todo um transtorno. Aliás, essa é uma dica, porque aquela cola estraga o capacete, né? Ela corrói a espuma, e se você deixar ela tem uma coisa que estraga o seu capacete. Então é bacana deixar a cola. Isso eu não sabia. Mas o legal é assim que acaba a prova, tira tanto do canote quanto do capacete, porque aquela cola tem uma coisa corrosiva. Porque eu tiro do meu e tá lá. O meu capacete tem a marquinha lá da cola. Mesmo sem, a cola Então, tá lá. Não só uma marca fica, mas como ela tem uma coisa corrosiva que também estraga o capacete. Vou tirar. Mas bom, vamos lá. Vamos ver uma outra pergunta então, porque eu acho que a gente tem bastante coisa dessa área de manutenção, principalmente qual que é o intervalo para fazer a manutenção da bicicleta. Quando que foi a última vez que sua bike foi para oficina, Valéria? Foi antes do etapa. Foi antes do etapa, antes da prova, que normalmente se anda. Aliás, essa é uma boa dica também, né? Você tem que pedalar com a bike
quando sai da revisão antes da prova, porque pode dar enrosco, né? Sim, no meu Letap de 2022, eu tive problema com o câmbio. Tava desregulado. Eu levei pra revisão, aí eu não tive muito tempo pra testar e o câmbio tava desregulado. Aí eu fui a prova inteira sofrendo com a corrente. Caramba. Aliás, tem uma história ótima que a gente já contou aqui na Gregário, no Papo de Oficina, de um atleta de elite do Ironman que veio correr no Brasil, em Florianópolis, e aí ele resolveu montar a bicicleta dele no quarto e montou os pedais ao contrário. Nossa. E aí ligou, foi lá pro mecânico e falou assim, o pedal tá quebrado, não tá funcionando. E ele conseguiu forçar a rosca, o que é fisicamente impossível, e ele montou o esquerdo no direito e o direito no esquerdo. Então, quando ele botava o clipe, não ia clipar nunca, né? E ele falou que o pedal estava quebrado, que veio com defeito, não sei o que lá. Quando eu falei que na Gregário a gente ouviu todas essas histórias, é por isso mesmo. Atleta de elite internacional. Eu também tenho uma história dessa quando eu fui fazer o Gran Fondo do Ubatuba, né? Que eu chamo Gran Cup, né? Em Ubatuba. E peguei a bike da revisão, pus no carro, viajei, fui montar ela no dia da prova. Na hora que eu vou montar... Na verdade, na prova, não foi no dia da prova, né? Fui porque não largava perto do... Você não ia pedalando do hotel que eu tava. Na hora que eu fui montar o cubo, ele foi limpo, foi todo revisado e tudo mais, mas era uma roda muito básica e ela não lacrava direito. Então ela desmontou. E faltava, sei lá, 20 minutos pra largada. E eu falei, como é que eu vou resolver essa aqui? Né? Porque eu não tinha a roda da frente, não tinha o que fazer. E eu falei assim, não, minha única solução é achar uma equipe, porque uma equipe tem roda reserva. Amador não tem roda reserva. Não. E aí eu encontrei o Bruno Tabanês, que foi um ciclista super campeão, velocista. Falei, Bruno, me ajuda, cara, me ajuda que eu não tenho roda. Ele falou assim, meu pai tem uma, eu vou lá buscar. E aí eu tava com a bike da minha esposa, eu falei assim, ainda teve isso, que eu falei assim, não, se eu for vai demorar, ainda foi pra mim ainda, foi lá buscar a roda, porque pedala muito mais rápido que eu, me emprestou a roda, eu fiz a prova, devolvi, foi tudo ótimo. Tem até foto minha carregando a roda depois no final. Mas de acordo com o Renato Estrela, a manutenção, se você pedala durante a semana, que seja uma vez, a cada 2 semanas é bom você levar a bicicleta na oficina para ela dar uma limpeza e lubrificação. Por quê? Porque nesse momento o seu mecânico vai ver que tem algum rachadinho em algum lugar, que tem algum problema maior que pode acontecer. Então, não é uma coisa que custa muito dinheiro. E mais, uma bicicleta lubrificada dura mais. Então, o desgaste das peças, principalmente de transmissão, coroa, corrente e cassete, se ela estiver sempre lubrificada, que é uma das respostas que a gente vai responder aqui mais na frente, ela vai durar mais. Então, na hora que você pensa quanto custa trocar tudo, versus você colocar um óleo e você não deixar o acumulado, para quem mora perto do mar, então é terrível, porque você tem o fator da maresia, que acelera a corrosão da corrente. Então, vamos falar da corrente, porque uma das perguntas era quando lubrificar a corrente? Então, de acordo com o Fernando Simeone da Session, ele diz que sempre depois de cada pedalada é bom você passar um pano seco para desengordurar e dar uma olhadinha na lubrificação e complementar ela. Então, essa é a recomendação do especialista que fabrica lubrificante. Eu acho que é uma disciplina difícil de ser executada, mas talvez você semana sim você leva na sua oficina e semana não você limpa a corrente em casa. Então, esse é o mínimo que você deve fazer. Porque, por exemplo, você deixou a sua bicicleta depois do Letap, tem alguma poeira, algum spray, alguma coisa, e a corrente ali pode estar oxidando. Uhum. E ao estar oxidando, ela também vai estragar um pouco tanto a coroa quanto o cassete. Então, fazer uma revisão, porque tem aquele entusiasmo antes da prova. Vou fazer a revisão de tudo. Mas você esquece que você usou a bicicleta. E quando volta da prova, você precisa colocar ela também e guardar ela limpa, né? Hoje, por exemplo, eu peguei chuva. Então hoje tem que dar uma limpadinha na bike. Tem uma pergunta aqui que abre espaço para uma outra pergunta que também que muita gente se pega. Você calibra o seu próprio pneu? Calibro. Você tem uma bomba de pé? Tenho. Quando você descobriu que você travava ele puxando a alcinha de cima? Umas 3 vezes. Umas 3 escapulidas, né? Então, essa também é batata. No meu prédio tem uma bomba de pé que fica na saída do prédio, para todo mundo que sai para pedalar. E direto o pessoal que anda de fim de semana e tudo mais, tá lá passando em aperto porque não trava ali a ponteira da bomba para poder calibrar. Coloca, começa a encher, ele solta, porque não tá travado. Agora, uma pergunta boa que tá aqui é como calibrar o pneu.
Ainda tem esse negócio de você tirar um pouquinho do ar quando você chega para conservar melhor? Ou isso, com as pressões menores, isso já ficou meio caído? Nunca li nada sobre isso. É um vício que todo mundo tem. É um vício, não é? Eu tenho também. Mas eu acho que tem uma coisa, estou chutando aqui, de ao você mexer, porque como a válvula ela é uma peça móvel, se você esvazia um pouco, você mexe ela, porque às vezes ela fica meio dura, né? Então, você solta isso, porque o que já aconteceu comigo, e acho que com muita gente? Você não solta a válvula direito, começa a encher e dá uma força que você pode quebrar a bomba. Então, ao dar essa pressão, você vai deixar o fluxo mais limpo para quando começar a calibrar. Então, eu acho que dá essa soltadinha, mesmo que você estava na calibragem certa, ou que você soltou, você saiu para a calibragem errada, mas como você vai encher de qualquer jeito, é uma coisa que vale. Outra lembrança importante é que bomba de posto de gasolina não enche pneu de bicicleta. Eu acho que essa é uma coisa que muita gente já passou por isso, de chegar lá para encher o pneu no posto e tem que ter um adaptador. Dá para fazer, mas é perigoso, porque são outras calibragens de carro, de bicicleta. Mountain bike é um pouco mais suave, né? Mas bicicleta de estrada mais baixo. Que eu acho que é uma pergunta que está aí da calibragem correta, né? Isso. E a calibragem correta, ela já houve a história de usar um pneu duro feito pedra, na época do 21, 23. Eu mesmo já andei de 120, 140 de pressão. E hoje eu ando com 60, 65, num pneu tubeless 28. Então, que foi o que o Renato Estrela confirmou, essa lenda de quanto mais duro, mais cheio o pneu, não é verdade. Já se provou de que, primeiro, os pneus atuais são feitos com maior espessura, 23, 25, 28 até 30 na estrada, para usar calibragem mais baixa. E ele recomendou até, que a gente vai colocar o link, um aplicativo da SRAM, que você coloca o seu peso, inclusive a calibragem da roda da frente diferente da de trás, porque você sempre tem mais peso na roda de trás. E a roda muito cheia, ela quica. Sim, é mais desconfortável. Ela é mais desconfortável, mas também você perde potência. Porque como ela quica mais, quando você acelera rápido, ela vai quicar em vez de ela grudar no asfalto e te acelerar. Então, mesmo os profissionais já foram para calibragens mais baixas, em asfalto liso, porque a roda muito dura, ela quica. E a roda mais com a pressão correta, ela vai colar mais no asfalto e levar potência. E esse correto tem uma relação com o seu peso também, né? Tipo, não é só com a largura do pneu, e essa é a equação que a SRAM ajuda a encontrar, né? Que acho que é o que responde melhor o seu amigo, inclusive. Quando ele pergunta qual que é a relação de tamanho e pressão, ela é um conjunto. Eu, Álvaro, várias vezes achei que meu pneu tava furado, cara. Porque você sobe mais pesado com o pneu menos cheio, você tem a sensação de que a bike deu uma arriada ali. Sim. E é complicado você colocar 70 libras e achar que vai dar certo, assim. Assim como condição atmosférica, né? Você andar, é a mesma coisa de carro. Em condição de calor, você pode usar ele um pouco mais cheio. Mas em condição de frio, ao contrário. Em condição de calor não enche tanto, porque na hora que você começar a andar, ele vai no aquecimento, vai inchar mais. E numa condição de frio, você pode deixar ele mais cheio, porque ele vai dar mais aderência. Advance desse aí, Valéria. Acho que essa aí não é pra gente, não. Não, eu já começo porque eu sempre encho meu pneu com 100. Com 100, né? Então, mas qual é o tamanho do seu pneu? Não 20. aperta. Hã? Tô brincando. Não aperta. Não, o meu é 25. Então, eu acho que 25, e aí olhando o peso total, você com a bicicleta, e tem essa característica de que o da frente tem uma calibragem diferente do de trás. Então, você pode deixar o da frente, a calibragem do da frente recomendada sempre vai ser mais baixa, tipo alguma coisa. Eu, por exemplo, uso 70 atrás e 62, 64 na frente. Nossa, não. Já tá até não marcado lá na minha bomba, tá lá 100. Eu vou até a marcação. Inclusive, é muito bom aquele marcador externo, né? Que ajuda a saber onde você tem que chegar, né? Porque você tá ali sonolento, 4 da manhã, enchendo pneus. Tem um marcador rápido bem... Erra fácil. Vamos para uma próxima pergunta, Valéria? Vamos. O do Bike Fit. Bike Fit é importante? Essa é básica, né? Renato Estrela, que é um super fitter, deu a resposta pra gente. Acho que é consenso também, né? Mas é consenso. É engraçado, é consenso, mas não é prática.
E o Fernando Rianho, que também é outro super fitter, amigo da Gregário, o Bruno, lá da Drop, para falar alguns dos features, tem duas coisas que eu acho que vale, a gente já falou isso aqui na Gregário, mas nunca é demais repetir. O fit tem um valor antes de você comprar uma bicicleta. Por quê? Porque cada fabricante tem um modelo de referência de tamanho de pessoa. E cada um de nós tem uma proporção de tamanho de tronco com perna. Então, a 54 de um fabricante não é exatamente igual com a 54, assim como roupa, né? Uma roupa de tamanho M de uma marca não é o mesmo M. Às vezes eu sou um G de uma marca e sou M de outra, sou P de outra. Então, bicicleta é a mesma coisa. E acho que o pré-fit vai dizer, olha, qual é o fabricante que usa uma referência, inclusive de modelo. Porque como tem modelo que é mais endurance, modelo mais race, então o pré-fit tem um valor para dizer, olha, para o seu tamanho e corpo, o melhor bicicleta é essa marca com esse modelo. E aí depois que você tiver o fit, porque uma bicicleta está vestida em você. E conforto é performance. Então, e também o fit... repetir, porque o nosso corpo, quando a gente treina mais e quando a gente, do passar dos anos, muda. Então, bike fit é uma coisa para fazer antes de comprar e para fazer no mínimo uma vez por ano. Acho que de comprar, acho que é mais difícil de mas você tem que fazer. Mas você tem que saber o tamanho. Sim. Porque dessa coisa de comprar pela internet, eu lembro que eu fui uma vez numa loja que nem sei se ainda vende bicicleta, do Ebert, na Fast Runner. Não existe mais. Tinha uma bicicleta lá, 52. Uma Felt linda, tava lá. O cara falou, o cara comprou pela internet, mandou trazer. Ele tem 1,90 m. Tava numa promoção linda. E ele se encantou pela bicicleta, comprou. E assim, era uma pessoa iniciante que não tinha noção do tamanho que ela usaria. Ela não se atentava para isso. Então, assim, a sua primeira bicicleta, eu concordo com você não vai ter um fit muito apurado. Mas ter noção de qual que é o pequeno, médio, grande, sabe? Assim, qual que é o nível, permite até você desfrutar daquela bicicleta melhor. Sim. Porque senão você culpa a bike uma coisa que não é problema dela, assim. Por exemplo, a minha mesa é menorzinha, porque eu tenho as canelas compridas, mas o tronco é curtinho. Então, e esse é um ajuste mais fino, que à medida que você vai trocando de bicicleta, ou que você vai até andando mais, é o que ele tava falando, por exemplo, você provavelmente tinha que andar numa posição mais alta, porque você não conseguiria manter aquela posição ali muito tempo. E à medida que você vai ganhando tempo de pedal, você vai ficando um pouco mais racing, um pouco mais aerodinâmico e vai adaptando aquele fit ao novo cenário. Né? Movimento de lombar, né? Uma questão pescoço, tem toda uma série de nuances. Bike fit é consenso, cara. Você pode gastar muito, investir no detalhe, investir num bom resultado, e eu concordo com o Álvaro. Tem gente que é teimoso. Tem gente que se o bike fitter fala pra ele assim, você precisa subir o seu selim, ou precisa baixar o seu selim. E ele vai falar, não, eu tô aqui e não vou mudar. Mas isso é mais pro começo, porque, por exemplo, quando eu comecei, eu morria de medo de estar lá no alto. Também. E toda vez que eu tenho que subir o selinho, meu Deus, tô quase no céu. Aí o tombo é mais alto. Acho que é esse pensamento aí. Mas principalmente de quando a gente começa. Que é o desafio de botar o clipe, né? De quando você começa a andar de tênis, você bota o clipe e você tem certeza absoluta que você não vai conseguir tirar aquele pé e que você panica de qualquer coisa. Eu preciso tirar o pé. Todo mundo já caiu. Não é nem pergunta. Todo mundo já caiu com o pedal. Porque não sabe qual pé que vai tirar, quando que vai tirar, como é que vai descer. Então, e tem gente que eu tô nessa turma de que você não tirava o pé, né? Na época do firma-pé, que você atochava... Aquele de... Da alça, chama firma-pé. E quem corria uma prova, atochava, que hoje se faz isso na pista ainda, o pé e você não tira, não esquece. É mais fácil arrancar o pé do que tirar o pé do firma-pé. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta aí? Tem óculos versátil para todos os climas? Então, Renato Estrela respondeu essa. Óculos é uma coisa que depende da luz. Então, tem coleção de óculos para diferentes tipos de luz. Parece perfumaria, né? Você teve mais de um tipo de óculos, né? Mas é útil. Por exemplo, o Marco Rica da HB, que é uma marca brasileira bastante bacana, fala assim, o que custa mais caro a gente perder e não tem conserto é o olho. Então, a saúde do olho com claridade é uma coisa que a gente menospreza, assim como protetor solar, pele, tem coisa que a gente acha que é a prova de bomba, né?
E o nosso olho é quanto de luz você está jogando nele, principalmente lembrando que a gente anda no asfalto, que apesar de ser preto, reflete luz. Então, quando você está numa situação de muita luz, sol aberto, verão, tem muita luz. Então, você tem que ter uma lente mais fechada, que deixa o seu olho descansado. Quando você sai num dia nublado ou sai muito cedo, a lente polarizada, aquela que fica toda transparente, dependendo da luz, ela começa a ficar mais escura, é uma ótima opção. Legal. Então, ter mais de um óculos, para quem faz trilha de mountain bike, aquela lente meio rosa ou meio laranja clarinha, é a melhor, porque você precisa ver os contrastes do piso e fazer a sua pilotagem. De experiência minha, com o meu primeiro óculos foi esse polarizado. Uhum. Porque eu pedalo de madrugada, né? E aí eu fui fazer um pedal em Campos e assim, tava um sol muito forte e eu senti a ardência depois. Então, basicamente, queimou, né? Sim. O olho. E aí que eu fui comprar o meu escuro, que eu entendi que eu tinha que ter dois óculos, que só o escurecimento da polarizada também não é suficiente. Por exemplo, Campos é um lugar manhoso para óculos. É óbvio que você não precisa ir no extremo, mas quando você está descendo a Serra Velha de manhã, ela é escura e você precisa ver o piso, né? Uhum. Então, uma lente mais clara é melhor. Mas, se você for fazer o Itapeva depois, que é uma coisa completamente aberta, um óculos mais fechado. Então, Campos é o tipo do lugar que tem um desafio de você escolher o óculos, porque você precisa enxergar quando você está descendo as nuances, e aí um óculos menos escuro é melhor. Mas quando você está num sol muito aberto, como chegando lá em cima no Itapeva, a luz vai te machucar o olho. Então, mas ter a consciência do que você escolhe. No Letap Rio também eu tive essa dificuldade, porque eu fui com aquele sentimento, nossa, muito quente, muito sol, tem que ir com óculos escuro, quando, na verdade, eu tinha que ter ido com uma polarizada. E eu nem usei o óculos nesse dia, porque eu não enxergava com o escuro. Fora Mas que é ótimo, o aterro ou subir a mesa são condições bem completamente diferentes, É muito doido, né? Acho que isso é uma coisa... É difícil mesmo. Tipo, os ciclistas na escalada que tiram óculos, né? Porque embaça muito, incomoda. É uma sutileza que às vezes passa despercebido, mas que de fato interfere no rendimento. Inclusive, tem uma coisa engraçada, né? Você pedalar na chuva com óculos, às vezes é melhor você tirar o óculos. Porque começa aqueles pingos aqui, e você não tem limpador de para-brisa no óculos, até deve ter, né? Deve ter em algum lugar um óculos com limpador de para-brisa aqui, mas não é recomendado. Mas às vezes é melhor você pedalar sem óculos do que você estar com óculos. Vai vir algum respingo no seu olho, isso pode até para tomar um cuidado, mas... Fazendo uma transição aqui dos equipamentos para a prática em si, mas ainda no campo dos equipamentos, tem uma pergunta muito boa, Valéria, que fala assim, qual que é a importância do vestuário, e uma outra que fala assim, como ser elegante no pedal. Isso é importante para você? Sair combinandinha ali, combinando as cores? Pra mim tem que ser. Até as xuxinhas do meu cabelo tem que estar combinando, ou com a camisa ou com a minha meia, senão eu não consigo sair. A gente também não consegue, né? O penteado é um Penteado fator fundamental. Até no Letap de Campos do ano passado, eu tinha escolhido a minha roupa, ia ser roxa. Então, separei lá, porque meu cabelo precisa de 4 xuxinhas roxas. Sumiu 2. Aí rolou um desespero, meu Deus. Não vou pra prova, não sei pinta pro cabelo. Vai alterar minha potência aqui. Meu tempo de serra vai mudar. Foi bem esse sentimento que bateu. Aí eu tive que botar tudo colorido. Não, mas se sentir bonito é importante. Bonito. Gera potência. Não, Gera potência. Eu também concordo. A autoestima tem que estar elevada. Tem o Instituto Leandro Bittar de Ciência, com um outro estudo do Álvaro Pacheco científico, que diz que tem 15 a 25 watts de potência quando você se sente mais bonito. O Walter respondeu essas perguntas também pra gente, o Walter Tuch, e brincou falando que para ser elegante tem que seguir a regra do Eurostyle, que é uma coisa que me irrita um pouco o Eurostyle, mas eu entendo que funciona. Eu só acho ele exagerado. E aí ele brincou do outro ponto que assim, é só também, se não seguir o Eurostyle, só pensa que você não tá saindo fantasiado, porque eu acho que é o oposto, que é uma coisa muito bizarra. Hoje, gente, que você vê que tava meio dormindo quando foi pegar a roupa e não deixou de véspera, e aí tem aquela coisa que nada a ver com nada, que complica. Eu nem compro minhas fotos quando eu não acordei direito. Não tá bonito? Ah, muito bem. Eu tenho uma história boa disso. Quando eu fui pro meu primeiro Letap, meu único, na França,
a grande expectativa era a feirinha, né? Na feirinha você comprava umas coisas que aqui não eram tão comuns ainda e tal. E aí tinha uma equipe tradicional na época que era a BMC, que é patrocinada pela marca, né? Então o uniforme era todo BMC. E tava numa baita promoção, o original deles. E, pô, eu gostava da equipe, eu falei, eu vou comprar. Aí eu comprei bretelle e camisa. Só serviu lá, porque eu tava no auge do meu peso baixo, assim, e depois eu não me cabia. Até dei pra um amigo querido. Coloquei a roupa, fui dar um rolê. Aí na hora que eu tô passando assim pela feirinha, assim, aí escuta um cara falando em português, falando assim: olha lá o maluco de Specialized todo fantasiado de BMC. Aí eu virei pra ele assim, e o maluco ainda fala português, cara. Pô, você tem que combinar a sua bike com a roupa e... Pô, eu falei, não é assim também, eu sou fã do time, né? Aliás, tem uma coisa que é muito importante e esse você precisa ter amigo ou amiga, que é você usar uma bermuda há muito tempo e depois de muito tempo ela começa a ficar transparente. E tem alguém que te fala assim, putz, Álvaro, tua bermuda tá transparente, não usa mais. Mas é constrangedor. Assim, mesmo um amigo, você chegar para outro amigo, porque naquele momento o amigo não tem o que fazer. Mas você nunca acha que isso vai acontecer contigo até o dia que acontece contigo. Você acha porque você olha pra roupa, a roupa tá ok. Quando você pegar na mão, só quando ela estica. Tem que fazer o teste da baixadinha. É, exatamente, mas Mas é uma das situações mais constrangedoras, até porque quando você tá no treino, você fala assim, putz, eu vou falar pra pessoa, a pessoa tá nua. Você tá me olhando pra minha bunda? Como é que ela vai sair, né? Não, mas como é que ela vai sair? Assim, e aí você falar depois, a pessoa pode ficar com raiva. Cara, você não falou antes. É um nó. É um nó. Mas eu acho que a recomendação é o seguinte, tenta achar um teste de esticar a sua bermuda antes de vestir, pra descobrir se ela tá meio transparente. E se for tá translúcido ali, né? Tem que mas passar na luz. É uma cena dá mais raiva é que são as melhores roupas. São as que você mais gosta. Isso, você mais usa, você mais gosta, é a que mais estressa. Mas aqui, voltando de novo pra pauta, é muito importante entender que a roupa que você usa pra pedalar, ela é um componente de performance. Técnico. É um técnico, né? Acho que essa é a mensagem que a gente tem que... Não é bermuda tipo a praia... Não, e que uma boa bermuda, um bom forro, um bom contato com a pele, uma boa proteção UV... né? Tudo isso interfere. Não tô dizendo nem de performance de sua roupa é super coladinha, então você não vai ter tanto atrito, né? Tipo, você vai ter uma boa aerodinâmica. Você tem que se sentir confortável também. Mas aquela transpiração, a tecnologia que tá ali aplicada, tudo aquilo os 3 bolsos, tudo aquilo é parte do seu desempenho, né? Do que você treina. E bom senso, porque tem muitas marcas que ficam lindas em pessoa que tem 3, 4% de gordura. E para quem tá nos double digits, como é o meu caso, não dá pra usar. Então, assim... de gordura, tá bom. De gordura. Achei que era de peso. Tava de 2 números de gordura, assim, acima de 10%, não dá pra usar aquelas roupas coladinhas de alguém de 4%. Então, ela é linda no modelo, mas na hora que você colocar em você, você não vai... eu não vou perder 15 quilos só de colocar aquela camisa, então... Ao menos tons escuros, vai. Nada de bretelle branco, nada de camiseta branca. Bretelle branco é complicado. Eu já tive a minha época, tá aí o Renko, que é polêmico. Não, se você for campeão mundial, você pode usar. Senão você tem que ter muito estilo pra usar, pra bancar uma questão. Eu queria falar das coisas de regra. E, Valéria, você como ciclista feminina, tem uma polêmica que acontece de que se mulher pode fazer 2 coisas. Primeiro, convidar ou contratar um gregário masculino para fazer a prova. E por que masculino? Porque, teoricamente, um ciclista masculino pode ser mais forte que o ciclista feminino. Teoricamente. Na prática, isso não é verdade absoluta. Não, ela pode estar concorrendo também, né? Ela pode ser... Ou pode estar concorrendo. A mais forte está concorrendo. Sim. Mas eu acho que essa é uma pergunta, Leandro. Se pode vácuo... 3 perguntas. Se pode vácuo, se pode contratar gregário e se homem pode puxar mulher. Então vamos só diferenciar aqui, porque no ciclismo profissional... né? Pode vácuo, é recomendado vácuo, você tem que andar no pelotão, você tem que usufruir disso. E pro iniciante, o momento que você percebe o valor da roda é magnífico, né? Na hora que você entende que você tá ali no vácuo de alguém, que sua média sobe, seu cansaço diminui, é uma magia, não é? Hoje foi a primeira vez que eu consegui dar uma volta completa no pelotão da minha assessoria. Isso é muito bom. Não, e é um grande prazer se você tentar dar essa volta sozinha no outro dia. Você muito difícil. Que não dá. Então, assim, o vácuo é recomendado, né? E aí você tem o segundo vácuo, que é o vácuo de carro, de, né, moto,
que você usa em treino, né? Os profissionais usam, né? Caminhão, né? Não recomendo. Caminhão e ônibus. Mas moto é parte do treino, e carro também, muitas vezes. E que nas provas é tolerado, não é permitido. Então, em vários momentos, assistindo tudo na ESPN, assistindo o Giro na The Sports, assistindo o que for, você vai ver um ciclista pegando vácuo. E isso pode ser punido, pode não ser punido. Não vai ser punido se for um tempo curto, se for depois de um acidente, se for uma situação de prova onde que aquele vácuo não vai mudar o resultado da prova. Ou você teve um problema mecânico e o carro está só levando de volta. Então, mas esse levar de volta, ele não é formal. Ele é tolerado. Entendeu? A regra não permite Tanto que isso. estressou no Tour de France. Exato. Sempre acontece estresse quando há abuso. E casos extremos onde o cara é punido, né? Eu até lembrei do caso de 2019, do Campeonato Mundial Sub-23, que o maluco ganhou o sprint. Um holandês, chama Niels Eekhoff. Ele bateu o sprint contra caras muito bons. Tava lá o Sérgio Guita, tava o Tom Pidcock, tava o Andreas Kron, que ganhou a etapa na Vuelta, tava também aquele Tobias Foss, que foi campeão do Tour de l'Avenir, que agora vai para Ineos. E ele ganhou de um italiano, o Battistella. Pegaram, ganhou, comemorou, foto, tudo. Antes do pódio, entraram com recurso. O cara andou mais ou menos 10 km no vácuo do carro. Isso quando faltava 110 km para o final. Interfere ou não interfere no resultado? Essa é uma pergunta. Não sei. 10 quilômetros, sabe assim, a prova não estava lançada, mas era muito. E como que você fala pro cara que tá reclamando para ele relevar aquilo se não tá na regra que pode? O cara foi punido. As imagens dele chorando quando foi anunciado que ele estava punido foram muito tristes, foram tocantes assim. Mas era a regra. Então assim, existe uma zona cinza muito complicada, onde alguns ciclistas, principalmente quando são flagrados pela TV, vão pagar um preço mais caro por andar no vácuo. Mas não é o caso, em geral, acho que a pergunta perguntava sobre o profissional, mas no caso do ciclismo amador, porque não pode ter carro, não pode ter moto nesse tipo de evento. Então, assim, sempre traz aqui o contexto também do Letap, que é onde tem a mistura de homens e mulheres competindo juntos. Quais são as provas amadoras? Né? Tem largam juntos, né, no mesmo pelotão. Sim. Eu tenho uma visão muito particular que essa experiência de largar junto, ela é rica e ela é positiva em todos os aspectos, inclusive na decisão de pódio. Eu já pedalei com minha esposa, ela tinha chance de brigar pelo pódio, eu não tinha, e a gente trabalhou por ela, né, assim, em conjunto, mas nunca de uma forma desonesta. Mas, então assim, eu acho legal. Eu acho bacana ter essa experiência, mesmo que seja pontual. Nas provas profissionais, não. Nas provas largam separados, ou nas provas elite, ou nas provas de alta performance. O que não é legal, o que eu entendi até com a Cris Silva contando, o que taticamente é ruim. E aí você pode... E nesse contexto, eu acho que você pode até contratar um gregário homem para te ajudar, para te marcar o passo, porque ele vai te ensinar a hora de pegar a cramanhola, ele vai te lembrar que você tem que comer, ele vai te ajudar a não apavorar no começo da subida e faltar no final. Isso é tudo um aprendizado de ciclismo, né? Eu fiz isso, mas em treino, pra Cunha. Então, eu não queria fazer sozinha e eu contratei um gregário pra ir comigo pra conhecer o Cunha se esse e cara não fosse fazer sozinha. Na prova, também. Sabe assim, e se a companhia dele ali te permitisse pegar um pódio, eu não vejo isso como um problema. O que a Cris me ensinou que eu acho que é um problema? Se aquela pessoa, aquele homem que está ali contratado, começa a fechar o ataque das outras mulheres, fechar mesmo, assim, de marcar o ataque e parar na frente da ciclista, ou como eu já vi no Letap da Argentina com a Paula Proença, que já teve com a gente, de outros homens no pelotão atrapalharem ela para que a Argentina que estava ali com ela disputasse, eu acho que isso aí interfere o resultado. Ultrapassa o limite. Se uma mulher é capaz de andar na roda de um cara e com isso brigar pelo pódio de outras mulheres, aquela roda teoricamente também ela tá ali para uma outra ciclista que pode andar na roda dela. Então assim, faz sentido, mas o cara interferir de uma forma não ética no resultado é o que mais é o maior problema, na minha opinião. O que você acha? Eu tenho uma amiga que tava numa competição bonito, e aí ela tava se aproveitando da roda também, mas no final, quando tava perto de chegar, aí o gregário atrapalhou ela. Então,
Isso não, Então, não é justo. O cara não foi contratado para ajudar a líder dele. Entendeu? Ele foi contratado para atrapalhar a outra. Acho que essa é a parte que não deveria acontecer. Né? Tipo, o papel do gregário masculino nas provas é que deveria ter um limite ético, assim, sabe? Mas esse é o tópico, eu não entendo. Mas entendo também que é difícil proibir isso. De separar e de fazer 2 pelotões e não sei. Tem gente que larga separado e faz a categoria misto, né? Então aí tem um misto, você quer ir com... É uma dupla. Então, Não tem certo e errado. Não tem uma... Se tivesse uma forma de resolver isso simples, né? Que agradasse todo mundo, já tinha resolvido, né? É que não é tão simples. Mas estão respondendo. Pode vácuo, não pode demais, né? Quando não for uma bicicleta. Você pode contratar um gregário para puxar em prova? Pode, para puxar, principalmente. Eu acho que essa pergunta é mais fácil do que ter um gregário. E vácuo de homem e de mulher e vice-versa, tudo bem, cara. Principalmente porque você tem muita mulher que pode rodar com você, que pode te dar vácuo, né? A gente tem inúmeros casos aqui que podem falar disso. Eu pelo menos, como não... Não, mas aí tem muita mulher que anda mais que botando pimenta na conversa, né? O vácuo tem um valor, né? Tem gente de 20%, 30%. E aí, se você pega... você é um ciclista feminina e você pega um ciclista masculino, assim como o passo tem um valor, né? Alguém que te dê um ritmo do seu limite e conheça. Se você pega um ciclista de um nível... Não vou nem falar masculino ou feminino, mas de um nível diferente do seu. Então, eu contrato o Nicolas Sessler para me dar roda. Claro que eu não vou ficar no passo máximo dele. Sim. Mas ele pode me ajudar a dar roda durante a etapa e me dar um passo na subida, numa etapa que tenha subida e descida, superior ao que eu faria sozinho. Sim. É por isso que você contrata ele. Então, e aí, o amigo do Álvaro que não contratou o Nicolas não estaria em desvantagem? A gente está falando de fair play financeiro nesse caso. Porque é a mesma coisa de uma equipe profissional que tem um gregário que tá lá e a outra que não tem. Não sei se você pode nivelar por baixo. Essa é uma questão grande. No ciclismo amador, no profissional essa questão não é um item, mas amador, principalmente um amador que dê pódio, que uma coisa é o que eu já fiz com amigos meus, de eu ser um gregário para alguém que está com desafio pessoal, completar. Também. Aí é o que você falou, de ir lá, ajudar a dar o passo, ajudar a lembrar que horas come, porque é um problema que todo mundo esquece, né? Você fica ali na adrenalina da prova, você não come, não bebe. Chega uma hora que o teu problema é que você comeu e não bebeu, né? Que você tá forte. Eu já vi gregário profissional empurrando, sabe, assim, tanto homem quanto mulher. Então, assim, eu acho que talvez tenha um limite aí que as coisas se confundam e porque é difícil fiscalizar. Então, mas acho a prova é fiscalizar o que é o ético. Então, acho que cabe a quem contrata, entendeu? Estabelecer esses limites. Porque, no geral, a gente só está insistindo nisso porque eu realmente acredito que o ciclismo feminino se desenvolve muito com a presença de uma orientação masculina, não pelo gênero, mas de alguém mais experiente e mais capaz que te ajuda a crescer. Entendeu? Assim, se você só treinasse com mulheres e que fossem todas do seu mesmo nível, vocês iam ter que remar muito para evoluir. Se você pedala com alguém que é um pouco melhor do que você, ou bastante melhor do que você, mas se adequa a trabalhar para você progredir, você vai ter uma evolução melhor. Não, um caso real, a Kopeck, treinando para o Mundial de Glasgow, estava fazendo as quermesses com o pelotão masculino na Bélgica. Então, para ter um passo acima do que ela tinha. A gente pode até associar gênero, mas eu acho que é ciclistas mais fortes são então, ciclistas não é uma redução de gênero. E aí a Kopeck usou essa estratégia. Ela foi correr provas de quarteirão na Bélgica com a garotada lá que entorta o cabo. E essa experiência também se ganha, como exemplo da Kopeck, em prova. Então, se a pessoa que te ajudou a treinar para Cunha, se ela te ajudasse a correr a prova de Cunha, o próprio... Poxa, fugiu o nome. O Vinícius, que faz o pace, né, do Letap, Vinícius Ferreira. Aquilo é um ganho real. Você tende a não depender dele nas próximas. Mas você tem um ganho real toda vez que você usufrui desse benefício. Com certeza. Assim. Acho que isso é uma etapa importante. Eu votaria no caso do desafio pessoal, 100% válido e acho que é rico. No caso de quem briga por pódio,
É ego. Mas se não empurrou, se foi dentro do jogo... Mas você não vai saber, né? Porque não tem gente olhando a dupla prova inteira. Não, tudo bem. Mas aí você tá sugerindo duas coisas. Que a pessoa use um subterfúgio para ser melhor e a partir desse subterfúgio ainda passe ainda da linha. Então, né? porque se todo mundo... acho que aí é a coisa da regra. A regra é uma prova individual. Não é uma prova por equipes. Então, se você tá... E o pódio é individual. Então, se você forma uma equipe junto com você, não é contra a regra, mas me lembra a história do programa que a gente falou aqui, de que no começo da época de controle de antidoping, tinha um teste de urina, e aí o ciclista foi lá, fez a coleta de urina, aí voltou, se olhava assim, o negócio era suco de laranja. Aí o cara falou assim, mas vem cá, isso aqui não é urina. Eu falei assim, aonde está escrito que isso aqui não é urina? A regra não definia urina. Então o cara entregou um copo de suco de laranja. Não era coleta de urina dele. Então... Eu acho que não se fosse uma equipe do mesmo gênero, não incomodaria tanto. Então, assim, e eu acho que é uma coisa que só faria mal pro ciclismo. Você só pode correr individualmente. Como é que você vai limitar? É igual o vácuo do triatlon. Como é que você limita? É um problema crônico do Ironman, por exemplo. Então, você vai tentar corrigir uma distorção ou você vai aumentar outra? Mas é uma outra. Vamos em frente para a gente responder outras perguntas, até porque consenso e podcast definitivo não se tem na Gregário. Vamos lá, próxima pergunta, Valéria. Vamos da sapatilha. Você pode se trocar, se quebrar na prova, ou como é que você deve usar ela? Isso, as duas, né? Vamos lá. Bom, uma o Renato Estrela respondeu, dizendo que é importante você achar ela tem que estar firme, mas não apertada. Por exemplo, a sapatilha de alpinismo, ela tem que estar esmagando o dedo, porque o seu dedo é a sua sensibilidade na pedra. Então, realmente, quem já colocou uma sapatilha de alpinismo no pé vê que fica esmagando mesmo e até faz mal. Mas tem que ser porque a tua sensibilidade está na ponta do dedo do pé na pedra. Escalada, não alpinismo, né? Escalada. Boa correção. No caso do ciclismo, quando você começa a pedalar, o pé incha, ainda mais se tiver calor. Então, se você atocha ela demais, você vai ficar com o pé dormente. E você achar primeiro no fit da sapatilha, que você vestir a sapatilha na loja, não é a mesma coisa que você usar pedalando. Né? Então, tem um engano e tem uma experiência de saber esses descontos. Vale aqui uma história nerd de que eu já fiquei 4 horas numa loja para escolher uma sapatilha para mim. E deu certo, porque eu diria que é uma sapatilha de que eu dou um aperto no começo do treino e preciso mexer ela quase nada durante o treino todo. Que o BOA é uma coisa genial hoje. Por outro lado, a sapatilha de cadarço é complicada porque você não consegue fazer ajuste fino durante o pedal. Você tem que parar, tirar. Ela é linda e mais leve, mas você não consegue nessa dinâmica. Então, não é para ser esmagando o pé. A mesma regra de tênis vale, tem que ter espaço para o seu dedão se mexer na frente, não pode estar encostando a ponta. E se tiver regulagem para você durante o treino, você começa um pouquinho mais justa, deixa ela solta. Até uma prática dos profissionais, né, de andar com ela um pouquinho mais solta, mas na hora que vai ter um ataque, uma coisa, você dá uma apertada, para você ter menos perda de potência. Eu acho que é o quão justo consegue ser sem ser desconfortável. Tem que ser confortável. Não, no limite do desconfortável. Não, a minha anda confortável. A outra pergunta que fala de sapatilha é se pode trocar durante a prova, né? E essa eu lembro do Nicolas Sessler contando pra gente que todo ciclista ele tem um kit reserva de capacete, de sapatilha, de bretelle, de camisa, que já fica ali separadinho. Então, se ele tem algum problema, ele tem a opção de trocar. E durante a prova mesmo, vai no carro da equipe para poder corrigir esse tipo de problema. A gente já viu alguns ciclistas, né, tirando a sapatilha durante o pelotão, ajusta o taquinho, né, e arruma aqui, arruma ali. Pode. A grande dúvida é como é que você faz para fazer essa troca toda durante a prova, né? Tem até uma história de 2016 que o Tyler Hamilton tomou um tombo na Austrália, numa prova na Austrália, e ele não só teve problema na bike, como teve problema na sapatilha. Não dava para voltar a competir. E aí uma pessoa do público deu para ele uma sapatilha que ele competiu até o final da prova
E depois a pessoa encontrou com ele no hotel depois da prova, ele deu um kit, corria pela BMC, inclusive. Deu um kit completo para ele lá, de agradecimento e tal, que é uma situação inusitada, né? Tem até pergunta falando sobre bike, mas essa da sapatilha foi uma coisa que me chamou muita atenção, do ciclista ter a reserva e nem sempre ser suficiente. Esse ano, né, o Van der Poel arrebentou a sapatilha dele. Eu fiquei agoniado, achando que o pé dele ia sair a qualquer momento, né, no Mundial. Você vê o boa da ponta, era uma Shimano. E deu certo. E tava solto até que chegou a hora que ele arrancou. Meteu a mão. E foi muito doido. Agora, uma dica aqui. Ao calçar a sapatilha, de você prender ela da ponta do pé para o peito do pé, de baixo para cima. E, depois disso, você soltar um pouco o peito do pé. Isso ajuda muito a você não ter que mexer muito. Então, você puxa a língua, porque muitas vezes você aperta e a língua fica ali prendida e te machuca. Então, você puxa a língua, aperta na ponta do pé, aperta no peito do pé e depois solta um pouquinho na ponta do pé e só aperta se você for precisar, mas para deixar espaço do dedo confortável. Legal, muito bom. Vamos só passar aqui rápido por 3 perguntas que é mais fácil de responder. Se ciclista pode competir estrada, mountain bike e ciclocross, graças a Deus que pode, porque a gente tem visto uma geração muito bacana competindo. Pidcock, Van der Poel. A Puck Petersen, a Fan Van Empel, uma galera fazendo essa interação, o Mariano Voss, que mantém a gente torcendo por aqueles ciclistas em vários eventos e promove aqueles eventos por si só. Então isso é tranquilo, tem que estar federado. Esse ano no Mundial de Mountain Bike tem uma grande polêmica do grid de largada, né? Mas enfim, tudo se resolve e eu acho que essa diversidade é muito boa, inclusive para os amadores. Participar de mais de um tipo de bicicleta, experimentar. Mountain Bike tem ganhos reais, como os outros também têm. Para quem é estrada e o contrário. Que a gente falou, eu acho que curiosidade, vem aquela conversa, como é que os astronautas vão ao banheiro, como é que ciclista faz xixi? Em prova profissional. Em prova amadora, você para e vai ali, ou tem um banheiro químico. Tem um momento da prova que eles param, e que ele é consenso, assim, que o pelotão vai tirar o pé um pouco, eles vão encostar, e cada um ao seu momento e faz o xixi ali. O número 2 é um pouco mais complicado, mas tem casos também dos caras parando na montanha e entrando nos motorhomes. Então, assim, é mais... E tem casos que fez até na bermuda, como o caso do Greg LeMond, que é constrangedor, mas ele tá com dor de barriga, pior ainda. O Dumoulin, que parou na beira da estrada, né? Ele vestia a camisa rosa, o Tom Dumoulin e... Agora, com mulher é uma desvantagem, né? Porque é mais complicado. Um homem, inclusive porque para mais rápido, ou muitas vezes até pedalando. Tem a técnica... De você dar uma embaladinha, levanta... Você pede para um gregário para ficar empurrando as suas costas e você vira de lado e faz... Eu não faço ideia, Valério, como é que faz. Acho que, em geral, segura. Os breteles hoje têm uma que permite, né, uma facilidade maior, que era um problema, né, com normalmente atrás, né, um zíper ou um botão. Mas é muito complicado, porque... Teve até a polêmica da Vollering com a Van Vleuten ano passado. Foi esse ano. Na Vuelta. Ela parou para fazer xixi, a prova pegou fogo e ninguém esperou por ela. Porque ainda tem isso, né? Você não aproveita esse momento para atacar, porque é uma coisa meio bizarra. Mas simples não é uma coisa... você não pode fazer em qualquer lugar também, não. Não é porque você faz em uma área pública, assim, de cidade... É atentado ao pudor. É atentado ao pudor. Você toma Como punição. No Brasil, é atentado ao pudor. Né? Tem uma lei que não se respeita tanto, mas tem uma lei de que... Eu tenho uma história de uma vez, eu tava fazendo um treino em Campos, me deu vontade de fazer xixi, mas, tipo, eu tava muito apertada. Eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu parei numa moita, e aí tava até subindo uma ciclista, ela, tá tudo bem? Aí eu só tô tentando fazer xixi, porque eu também não conseguia, porque vi aquele pensamento, meu Deus, tô fazendo xixi nas calças, meu Deus. Aí fiz, e aí voltei pra casa, meu Deus, eu fiz xixi nas calças. Mas não fiz na bicicleta. Porque pra mim ainda é o cúmulo. Mas há relatos, né? E aí joga água e faz o que é possível pra... Mas é super complicado, porque além de tudo, assa muito, né? E dizem, a gente já teve... ouvindo de especialistas, de que segurar muito faz mal, né? Também. Então, eu tava nesse limite. Foi por isso que eu desci pra fazer. Porque, tipo, já tava doendo já. Então não tinha o que fazer. Tem 2 perguntas aqui que são relacionadas. Se pode trocar de bicicleta no pé da subida, se pode trocar de bicicleta em prova, e se pneu furar pode ter ajuda de espectador. Em geral, se tolera ajuda de espectador. Então tem casos já de profissional que recebe ajuda, usa bike. E no amador também. No amador mais ainda.
no amador, mas ainda porque tem menos controle. Isso. Eu até fui olhar na regra do Letap, qual que é o regulamento sobre isso. Ele presume que você pode trocar de bicicleta se a sua bicicleta quebrou. Então a regra permite que você troque de bike. Mas não como por é que faz estratégia. o chip que tá... Mas você precisa levar o numeral e o chip para a bike que você vai continuar a prova. Então não dá, porque ele tá colado. Tá com o tic-tac, né? Tá com Tá com o firma-gato. É. Firma-gato, enforca-gato. Então, esse é o drama. Como é que você resolve isso? Mas, teoricamente, pode, mas o chip é o grande... Aliás, falando em chip, uma curiosidade do pelotão profissional. Cada bicicleta tem aquele chipzinho que tá ou no canote ou no garfo. Sim. Ou no numeral ou no garfo. Mas o ciclista troca de bicicleta. Como é que ele faz esse controle no ciclismo profissional? É por isso que várias vezes aparece lá no resultado alguém fora do lugar ali. Porque ele usou a bike de outro ciclista e essa bike tinha um chip e o chip passou. Então depois tem um ajuste. O que não pode é o ciclista receber uma bicicleta que não está homologada. Então assim, e não pode receber ajuda de um carro que está na frente. Assim. Então imagina que você vai no pé daquela montanha. Aí já tem alguém lá te esperando com uma bicicleta. E você pega a bicicleta, vamos dizer assim, por trás. Vamos dizer assim, não pode. Tem que ser alguém que chega de um carro atrás de você, que te ultrapassa, ou que você para e ele te dá a bicicleta. Isso é para que não tenha fraude tecnológica, né? Então é para que a bike faça parte de alguma forma da caravana. Do controle. Tanto que essa coisa de pegar a bike do público é uma coisa que cada vez... É raríssimo isso ter acontecido. Mas não é usual. O que não pode, Valéria, e isso aqui é uma coisa legal, é você ajudar o seu rival. Isso aconteceu já. Se você está competindo com alguém e essa pessoa furou o pneu, você não pode tirar sua roda e dar para ela. Isso no profissional, claro. Porque vocês são rivais. Não pode ter ajuda de rival. Isso aconteceu no Giro de Itália com um ciclista já aposentado, chama Ritport. Ele recebeu a roda de um outro, chama Simon Clark. Um era da Orica, o outro era da Sky, né, o Genius. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, puta, que legal, olha qual o espírito esportivo. Porque o cara tá vendo o outro ficando fora da briga e ajudando ele, porque ele não tava na briga naquele dia e não sei o quê. Passou meia hora, punição pro numeral tal e pro numeral tal, porque pela regra não pode fazer isso e não sei o quê. Mas e a foto famosa do Bartoli com o copy que um passa água por outro? Água. Não pode também. Ou melhor... Não é recomendado, assim. É uma coisa... Acho que comida é uma coisa muito mais tolerável. Uma técnica, equipamento. Equipamento, bicicleta e tal. Porque faz sentido até. Porque você pode ter uma manipulação de resultado aí que é complicada de você evitar. Então, cortam pela raiz, não pode. Eu lembro que dessa história me marcou muito, assim. Eu tinha achado muito legal. E, na verdade, não foi tão legal assim. Não foi legal. Mas essa é a resposta das perguntas aqui sobre poder trocar e se poder furar. Se pode ter ajuda de espectador? Pode, as duas. E a última por que tem rádio no World Tour e não tem no Mundial e na Olimpíada? Essa é uma pergunta que também muita gente reclama porque é uma dinâmica muito diferente. O rádio é uma tecnologia que chegou aos poucos ao pelotão e ela tem um ganho tático muito importante. Com o endosso da segurança, né? De ter notícia do que vem pela frente. Você tem um ganho tático muito grande. Porque imagina que o carro está ali tendo informações que o ciclista não tem e passando aquilo para o ciclista pelo rádio. Né? E eles se comunicam entre eles. A UCI e até alguns amantes assim, do ciclismo tentaram tirar isso, dar um passo atrás nessa tecnologia e não conseguiram. As provas da Elite, né? O World Tour, insistiram de que era importante, sob a ótica da segurança, manter, mas não é pela segurança, é pela tática de prova mesmo, assim, é para ter um controle maior. Mas os eventos que eu sei tem maior controle, que é a Olimpíada e o Mundial, que é ela quem realiza, foi retirado o rádio e foi retirado também das provas menores, né, das categorias de base e tudo mais. Então, a diferença a UCI se arrependeu, gostaria da dinâmica sem e não conseguiu lutar contra isso na Elite. Então, só tirou de onde foi possível. Então, é por isso que algumas provas não têm e outras têm. É uma dinâmica diferente, é muito diferente correr sem o rádio. Eu não tenho noção se eu prefiro com ou sem. Eu acho que, no fim das contas, fica legal, porque algumas provas têm o rádio, como no Tour, agora você até escuta o rádio durante a transmissão. Sim. E outros eventos são mais anárquicos sem o rádio, como Olimpíada e Mundial.
Eu diria que o rádio, ele ajuda muito na estratégia e no ciclista ter noção, por exemplo, Van der Poel em Glasgow, que ele caiu. Se tivesse rádio, quem estava perseguindo falou, ele caiu, aperta, talvez tivesse encostado nele. Ou você tem 1 minuto. Ele não sabia quanto que ele tinha de vantagem. Sim. E ele saiu totalmente apavorado. Então, assim, sim, teria dinâmicas Eu acho muito que diferentes. interfere no sentido de que dá uma informação que o ciclista sozinho não tem e que tem alguém que está olhando a prova por outra perspectiva, pode dar uma coisa. Ou tem um terceiro, que é o que se tem rumores, mas não tem prova óbvio, que são acordos que são feitos entre equipes. E aí uma equipe combina com o diretor da outra equipe e fala assim, segura aqui para mim, dá instrução. Aí passa a instrução para os caras para ajudar o cara da outra equipe porque tem interesse diferente. Eu acho que o que é mais grave é você ter a telemetria. Então você sabe a vantagem que aquele cara tem de você e você sabe quanto que ele consegue sustentar de velocidade. Então você sabe quanto que aquela diferença é factível ou não é. E invade aí o campo da potência, do quanto que ele sustenta aquela velocidade por muito tempo. Isso é uma coisa que tira o feeling da prova. Até aconteceu uma coisa engraçada no último Tour de France, que o cara estava a 2 minutos do ponteiro e o carro da equipe começou a falar, você tá 1 minuto, você vai pegar, e o cara pegou mesmo. O Michael Woods, ele alcançou a ponta, estimulado por uma mentira, vamos dizer assim. Então, acho que o grande conflito para mim é você ter uma informação externa demais. Sabe? Uma conta que tira o feeling do cara que está competindo, que está na briga ali. Valéria, 3 anos que você pedala. O que foi a coisa que você descobriu? Uau, não sabia disso na bicicleta. Na bike? Ou assim, nossa, que bom que me contaram isso. Pra mim, primeiro de todos foi o volantão e o volantinho, que ficava a diferença pra facilitar, né? Essa foi a... Essa alavanquinha, se você mexia, você faz menos força. Essa foi a principal. Que, aliás, essa é outra coisa que também muita gente não usa o câmbio e fica com vergonha do que faz. Imagina alguém falando assim, coloca no volantinho, e você pensando o que é colocar no volantinho, porque as expressões também são, pega a sua caramanhola aí e mantém o passo. Muito grande. O bretelle, né, são coisas que você não acostuma. O nome também é toda uma linguagem muito peculiar. Né? A da roupa íntima, eu soube umas 5 aulas depois. Mas qual foi a informação que mudou? Assim, tem alguma que você lembra que mudou o seu jeito de pedalar, que te deu mais conforto? Ou que é uma coisa que você tinha... Vou pensar. É muita coisa, mas no momento não vem nada. Teve a minha troca de bicicleta de SRAM para Shimano, que para mim foi muito difícil. Mas porque muda os comandos, né? É porque pra mim, pedalar foi muito difícil no começo. Tudo era muito difícil. Mas o mais impactante é a diferença de pedalar com tênis e sapatilha, que muda completamente. Hoje eu já não sei mais pedalar de tênis, por exemplo. Parece uma pata-choca em cima da bike quando eu boto um tênis. Mas é que já faz tanto parte da rotina que não consigo pensar numa coisa assim. Começo do pedal, de não usar uma bermuda de bicicleta e usar roupa de academia. Nossa. Peguei a bike, né? Porque eu fui lá naquele entusiasmo de arranco a roda da frente, cabe no meu carro. Peguei a bike na loja, fui pedalar na ciclofaixa lá de Guarulhos. Eu aguentei 15 minutos só. Porque eu fui com shorts de corrida e tô lá pedalando. E aí foi aquela dor insuportável. E eu fiquei mal 1 semana da dor. Foram 15 minutos de pedal. E você tentou comprar aqueles bancos sofá? Tentei. Não, mas eu comprei aquele... Não o banco sofá, mas eu comprei aquela capinha que vende na Decathlon. Sim, claro. Mas é claro que você tinha que ter feito isso. Todos os ciclistas iniciantes compraram, por isso que vende. Por isso que ela tá lá. É proibido vender aquilo, porque aquilo é pior, né? Mas vende e tem muita gente que compra. Mas isso foi o mais chocante. Mas foram exatos 15 minutos de pedal. E saíam lágrimas do meu... Claro, te entendo perfeitamente. Mas deixa eu virar o jogo aqui, Auro. Conta aí a última coisa que você aprendeu na bicicleta. Porque eu acho que essa coisa não é só iniciante, né? Não é, todo dia você aprende uma coisa. Pois é, tanta coisa. Ainda mais eu acho que aqui na Gregário que a gente ouve, né? E você e eu, e o Nicolas, que temos muito tempo e atenção e cuidado,
Mas é engraçado como a ignorância é infinita. A gente está sempre aprendendo. Putz, o que recentemente... tem que pensar, porque é tanta coisa o tempo todo. Nada que... Eu também não sei responder essa pergunta, não, porque eu acho que é tanta informação. Acho que a gente falou de bike fit, e tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que, infelizmente, tem vendedores de lojas que não são responsáveis e que vendem para o cliente a bicicleta que ele tem no estoque e não a bicicleta que o cliente precisa. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Essa história de ir lá comprar a bicicleta porque a roda sai da frente, eu fui na loja e aí ele me vendeu. Serve, mas não servia. Era uma bicicleta tamanho 50 pra mim. E aí, tipo, eu tava pedalando assim, em cima da bike. E dor, tirando aquela primeira do banco e tal. Uhum. Mas, tipo, pedalar era muito desconfortável. E aí, tipo, eu comprei uma bicicleta nova porque meu pensamento foi, eu comprei uma bicicleta nova que eu não vou ter problema nenhum. De não sei mexer de nada, então, tipo, pelo menos trocar peça, não vou precisar fazer nada disso. E aí foi, mas você tem que trocar o guidão. Para um menor, para um maior, porque tá muito pequeno para você. E aí troca isso, troca aquilo. Aí eu peguei e me irritei e liguei. Era uma Trek. Aí eu mandei uma mensagem, veio no certificado lá um e-mail para você mandar. Mandei no saque e falei, olha, eu comprei uma bicicleta que o objetivo era não trocar nada e toda semana eu tenho que trocar alguma peça. E aí, tipo, não deu 24 horas, a Trek me mandou um e-mail falando que a Trek Brasil ia entrar em contato comigo. E aí ela entrou, realmente, perguntou o que aconteceu, aí eu expliquei. Aí ele pegou e falou, olha, a loja tem 24 horas pra te ligar pra te trocar essa bicicleta, ou senão ela vai perder a representação. E foi o que aconteceu. Mas foi porque o cara simplesmente me vendeu a bike. Ele não me perguntou tamanho, não perguntou nada, só me subiu na bike, serve em você. Eu não tinha conhecimento nenhum, Sim. Acreditei. Então, essa foi acho que a gente volta àquela história do pré-fit, de fazer um bike fit antes, porque você tem essa referência. Agora, uma coisa que eu fico indignado, e às vezes de bicicletas caras, ou seja, não é pouco dinheiro que a ciclista ou o ciclista investiu, e de que é uma bicicleta, de que ela é pequena, e aí ali em cima da frente, conectando com o avanço, tem um monte de espaçador, tem assim, quase um palmo de espaçador. Porque a bicicleta é mais baixa, não é para pessoa. Já vi bicicletas de alta performance aerodinâmica que tinha, assim, 10 centímetros de espaçador ali, porque a pessoa não consegue ficar naquela posição. Então, não podia usar aquela bicicleta. Mas só que usar um espaçador acima de 3 centímetros, você está comprometendo a estrutura, o garfo pode quebrar. Então, eu fico indignado de ver bicicletas de valor alto que foram vendidas e instaladas. Eu acho que deve ter uma situação também que o ciclista insiste em comprar e o lojista pode não querer vender, então não pode botar sem saber os fatos, né? Mas uma coisa que eu acho que é pouco respeitada é quanto de espaçador você coloca na frente ali, do garfo com o avanço. E mais de 3, 4 centímetros, você está correndo um risco estrutural de que ela ali pode alavancar e quebrar o garfo. E é um dos piores tombos que existe você perder a frente da bicicleta. George Hincap que eu diga. George Hincap que eu diga, Paris-Roubaix sofrido. No caso dele foi guidon, né? Mas pegou na espiga, né? Mas pegou na espiga. Muito bem. Acho que esse é um programa que tem várias outras vertentes aqui, outras possibilidades. Deixo desde já aqui o agradecimento para você, mas a porta aberta para todas as pessoas que têm dúvidas, que têm perguntas. Eu acho que a gente compartilha esse conhecimento. Como eu falei no começo do programa, tem muito conteúdo no Gregário para ajudar a responder essas dúvidas, mas às vezes a pessoa acha que é tão bobo ou que não fica com vergonha de perguntar, né? Acho que essa é a grande porta que você abriu aqui, falando, tem uma galera fazendo perguntas aqui que eu quero tirar. E convidar para vocês, se não quiserem perguntar para o Álvaro, que é um grande especialista e tal, perguntem para a Valéria, perguntem para mim, a gente corre atrás, a gente traz aqui alguns especialistas. Hoje a gente até não trouxe tantos assim, trouxe valiosos, né? O Renato Estrela, o Walter Tucci e também o Fernando Simeone. Mas a gente pode fazer até isso de outras formas.
e dar a vocês o conteúdo, a informação e a chance de errar menos, né, Valéria? Eu acho que assim, Sim. errar é muito normal, ninguém nasce sabendo, essas coisas não são tão simples assim, mas é sempre bom conversar e aprender. Acho que uma roda de amigos é sempre muito boa para aprender essas coisas. Faltou Com um pão de certeza. queijo. Agora, Faltou- quer dar uma olhada se tem alguma dúvida sua que a gente não falou? Eu tenho uma. Então vamos Que eu lá. sempre tive. O taquinho da bicicleta. Por que tem o amarelo, o vermelho e o azul? Por exemplo, no meu caso, que é uma sapatilha Shimano. Uhum. A diferença ali desses taquinhos. É a estabilidade, né? Eu não sei com propriedade quais são as cores mais, mas... As cores, mas é o quanto ele resiste, o quanto ele é duro para você tirar. Então, se você é um ciclista profissional que faz sprint, você balança muito a bicicleta. Então, você precisa de um taquinho mais preso. E aí tem uma cor que é o do mais... que ele é mais duro de tirar. A cor que é mais mole... então, você tem que achar para o seu nível, por exemplo, quando você está começando a pedalar, quanto mais fácil soltar, melhor. Porque você ainda não está com reflexo tão condicionado. Agora, tem uma coisa que é muito importante, e tem uma marca de pedal, isso aqui no merchandising, que eu uso há muito tempo, que é a Time, que é o que eles chamam de float, que é o que o pedal mexe sem soltar. Por quê? Porque isso alivia o seu joelho. Um pedal muito preso, você vai ter problema de joelho. Então, usar, muitas vezes, fala, não, eu preciso do pedal mais atochado e mais preso possível, porque os profissionais usam assim, porque não sei quem usa assim, você vai machucar o seu joelho. Então, ter o pedal, que é um pouco... Não significa que o taquinho está solto, significa que o pedal tem isso de float e você tem uma regulagem no parafuso, que todos os pedais têm, de quanto você quer. Geralmente, se eu não me engano, acho que são 3 graus, 6 graus e 9 graus. De que você balança sem que ele solte. Mas se você for um sprinter e fizer um momento muito duro, ele vai soltar sem que você queira e você pode tomar um tombo. Então é uma coisa de você buscar o que acontece uma mesmo com os informação. mais apertados. Já aconteceu do cara soltar. Quem foi que perdeu o sprint que soltou e... O Arnaud Dely, né? Correu com a perna só. que correu com a perna só. O pedal tem uma mola, né? Porque o sistema de desclipagem, eu acho que é bem parecido da Time, eu não conheço, mas é igual você mexe o calcanhar para fora, né? E aí ele desclipa. Esse movimento que estabiliza de acordo com o nível de pressão dessa mola do pedal. Agora, alguns nem tem a mola, né? Mas uma fibra de carbono. O quanto que ela flexiona e o quanto que você balança esse pé. E também o quanto que você consegue movimentar isso parado, que é o lance do joelho que o Álvaro falou. Quando você faz bike fit, inclusive, ele mede quanto o seu joelho é estável. Porque muitos de nós, quando estão pedalando, enquanto você sobe e desce a perna, o joelho está abrindo ou fechando, é uma coisa da biomecânica de cada um. E aí, quanto mais o joelho balança na pedalada, mais solto o seu taco tem que ser. Tem que ser. Porque senão você vai forçar o seu joelho a estressar mais. E você tem que deixar ele se mexer porque é o seu corpo. Uhum. Então, a resposta das cores é... Primeiro, num fit, você vai ver qual é a sua mecânica de pedalada. E se o seu joelho balança mais, um taco mais solto. E o jeito que você pedala. Então, como é que você fica mais confortável? Com o pé soltando mais rápido ou com o pé soltando mais devagar? Soltando mais rápido. Mas com o tempo você vai ficar incomodada. Pode ficar incomodada. Mas é uma questão de evolução. E novas dúvidas surgirão a partir daí. Que o Álvaro é uma enciclopédia. É muito bacana. Pessoal, e quando eu não sei, eu chuto. Então, vai embora. Fala com convicção, né? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigado a Valéria, ao Álvaro. E continuem ligados no Gregário Cycling. A gente tem sempre um podcast, sempre uma informação que complementa e também a vontade de trazer respostas para todas as perguntas, mesmo que não sejam verdades absolutas do mundo do ciclismo. E Valéria, na próxima não esquece do pão de queijo. Né? Tá bom. Pode deixar. Ela tem que trazer, Álvaro Pacheco? Convidada, tá aqui. Meu Deus do céu.